Irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, amém? Amém, glória a Deus. Culto especial de Natal, onde nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que você desde já possa ter em sua mente, que aquele que nasceu um dia, há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo que está presente hoje e reina nos nossos corações, amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé neste momento e abrisse comigo as escrituras em Mateus, aqueles que trouxeram, Mateus capítulo 1, aqueles que não trouxeram, quiserem acompanhar aqui, Mateus 1, apenas o verso 16, Mateus 1, 16. Diz assim: Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado o Messias. Mãe de Jesus, chamado o Messias. Há 700 anos atrás, o profeta Isaías, no capítulo 9, 700 anos antes, Isaías 9, a partir do verso 6, diz assim, 700 anos antes: Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o quê? Vou repetir, que será o quê? 700 anos antes do nascimento. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E o 7, ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará que tudo isso aconteça. Queridos, o reino do Senhor será profetizado, ou foi profetizado pelo profeta Isaías, que seria um reino de paz, um reino de justiça, um reino de redenção e um reino que dura para sempre, amém? E nós fazemos parte deste reino porque Jesus nasceu. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Curva a tua cabeça, aleluia. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós estamos, Senhor, diante da tua presença, diante da tua graça, diante do teu poder, neste lugar chamado casa de oração, aonde os teus filhos se reúnem, Pai. Nos reunimos aqui em comunhão uns com os outros, primeiramente para te louvar, para te honrar, para te agradecer, Senhor, para exaltar o teu nome, nome que é sobre todo nome, porque um menino nos nasceu, sim, um filho o Senhor nos deu, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e que o Senhor possa reinar todos os dias dos nossos corações, Pai. Pai, nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos erros. Nós, ó Pai, nos arrependemos dos nossos pecados, que fazem separação entre nós e Ti, Senhor. Mas pela vinda do Teu Filho, pelo nascimento de Jesus Cristo, há redenção para as nossas vidas, Pai, e os céus estão abertos, Senhor, e nós hoje podemos contemplar não apenas o nascimento de Jesus, não apenas a sua morte na cruz, mas também que vivo está e vivo reinará para todo sempre, Senhor. A tua igreja te adora, a tua igreja te louva, Senhor. Nome santo e precioso de Jesus Cristo é que oramos e nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Aplaude o nome do Senhor, Ele é digno. Aleluia. Graça e paz, igreja. É com muita alegria que nós nos reunimos neste fim
de tarde, noite, para celebrar o nosso Rei Jesus, amém? Convido você a adorar com toda alegria neste momento, amém? Nós celebramos o seu nascimento, Jesus. Nós o adoramos todo momento, ó Pai. Nós adoramos em graça e em verdade, ó Pai. Aplauda o nome de Jesus.
Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Aleluia, como é bom ver a igreja cheia. Acho que estamos um pouquinho de calor. Ventilador a todo vapor, por favor. Toda velocidade aí. E bênção de estar na casa do Senhor, de começar louvando o seu nome. Não tem prazer maior para mim. Eu estava olhando um grupo que eu tenho de calheiros. E você sabe, calheiros, grupo tem de tudo, né? Esses grupos de trabalho. Tem tranqueira, tem tudo. E lá uns amigos postando jogo do Corinthians, e bebida, e bebida, e bebida, e soltando rojão. E eu agradeci a Deus, sabe? Estava olhando agora no grupo, antes de vir para cá, e eu olhei para o grupo e falei, glória a Deus que eu estou indo para a igreja. Estou indo para um lugar onde eu sinto paz. Deixar de vir nesse lugar para assistir o jogo do Corinthians é um pecado tremendo, irmãos. Vocês não acreditam. Se fosse o Santos era menos, mas ainda é pecado. Deixar de vir para a casa do Senhor para assistir jogo, não. Como é bom estar aqui. Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Hoje o culto de Natal. Vamos falar sobre o nascimento de Jesus, como o pastor Jonas já começou lendo essas mensagens maravilhosas. E eu tenho certeza que o seu coração será tocado em nome de Jesus. Então, como eu disse, sejam todos bem-vindos. E você que está nos visitando, Deus abençoe muito sua vida. Se porventura é a primeira vez, a casa é do Pai, a placa da igreja fica lá fora. E todos aqui pela fé somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu quero chamar aqui os aniversariantes do dia 15 a 21 de dezembro. Quem fez aniversário de segunda-feira até o dia de hoje, por favor, pode ser natalício, pode ser de casamento, bodas, né, matrimônio. Vem cá, quero orar por você. Eu sei que o seu Darcy e a dona Vilma fez, né, seu Darcy, quarta-feira? Nós já oramos, mas vem de novo, seu Darcy. A dona Vilma acho que está lá no fundo, né? Está lá, vem cá, vamos orar, a oração nunca é demais. Presbítero Tiago, vem cá que você vai fazer essa oração, abençoando essas famílias. Chamar também a família do Creiton, a Paula, a família alvo de oração, chegando. Aí vem cá a família do Creiton, o Danielzinho. Mais aniversariante, gente, essa semana de segunda-feira até o dia de hoje, completou um ano de vida e também de casamento. Por favor, venha, nós queremos abençoar a sua vida, a sua família. Como já é uma bênção, né? Então queremos selar essa bênção sobre a sua vida. Amém? Bastante aniversário. Fica mais próximo ali, fica bem juntinho. Aniversário de casamento é o seu Darcy, 42 anos, né, seu Darcy? Dona Vilma, já fica aí, dona Vilma. Aí, ó, que bênção. Foi quarta-feira, nós oramos pelo casal e hoje não vai escapar não, estamos aí também. Aniversário, casamento, quantos anos? 17 anos. Bodas de? Não sei também. 17 anos. Sonda aí, bodas do que 17 anos? De aniversário não vi você nas redes sociais. Também não entro mais no Instagram também. Eu estou no Facebook ainda, né? Parabéns, tem que entrar. Ou eu dei parabéns para você, não dei? Ah, nem, ó, peço perdão. Sônia fez aniversário. A Sônia é do Facebook, é dos meus. É, foi dado os parabéns lá. Os dois juntos? É bem próximo? É, no mesmo dia não, né? O meu avô faz aniversário de casamento, também natalício, e de casamento no mesmo dia. Parabéns, quantos anos? E de casado? É, a sua idade eu não vou perguntar. Ó, tá vendo? Mulher corajosa, é isso aqui, gente. Mulher corajosa é 38 anos. 20 anos. Casou bem novinha, 18 anos. É... Família alvo de oração, casamento. Casamento também está próximo, aniversário? Está chegando já. Tá bom, igreja em pé, vamos orar pela vida. Família alvo de oração. Bodas de rosa, olha só. Aí, tá vendo? Tem que dar rosa. E você é bodas de? Quantos anos? A internet hoje conta tudo, entra no IA aí. É 18? Não, 20 anos. 20 anos. Gente, começa bodas, é um negócio esquisito. Eu falei aqui quarta-feira, começa papel, daí a hora que você acha que vai melhorar, volta para madeira de novo. Depois até chegar, porcelana. Ó, porcelana é bom, já é bonitinho já. Tá vendo?
Oi. Aniversário do Lucas? Foi agora. Parabéns, Lucas. Quantos anos? 5 anos. Luquinha. Está quase chegando perto do pastor já. Falta pouquinho. Vamos orar então pela vida dos aniversariantes, agradecer a Deus. Tem um versículo que eu queria ler com vocês. Provérbios 9, 10 e 11. Diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. E a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Amém? Então a sabedoria vem de Deus, né? E é Ele que dá vida longa a cada um de nós. Por quê? Porque quem é sábio, quem tem o temor a Deus, são pessoas prudentes, amém? Que Deus dê vida longa a vocês, o casamento, a família, em nome de Jesus, e que vocês possam viver o pedacinho do céu aqui nesta terra desde já. Vamos orar? Casamentos, né? Uma dádiva, né? Um presente de Deus. E quando você, homem, puder e tiver a oportunidade de presentear a sua esposa com um buquê de rosas, algo que não importa o tempo que você demorou para fazer isso, ou se você nunca fez isso na sua vida, mas muda até o ar da sua casa, né? Porque as rosas perfumam o ar, e também o enlace matrimonial fica mais gostoso, mais aconchegante, mais fortalecido, amém? Mas quem fortalece, quem traz o regozijo, quem traz a renovação, é a esse a quem nós vamos encurvar agora, e vamos agradecer pelos aniversariantes, pelos matrimônios, né? Pelos aniversários dos casamentos, e também pelo alvo de oração dessa semana, amém? Encurve sua cabeça e vamos orar. Pai, estamos diante de um Deus poderoso, do verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei. O Rei nasceu primeiro. Comemoramos o Natal, o nascimento também, aniversário do Pai do mundo, do nosso Pai Celestial, aquele que nos ama e que nos concede essa graça, que nos concede essa dádiva, Pai, de tantos aniversários aqui na frente. Como não te agradecer e como não se encurvar diante de Ti? Porque se chegamos até aqui e temos a oportunidade de comemorar, se temos a oportunidade de festejar, de comer um bolo com a família, de acender uma vela de aniversariante, desde o mais pequeno até o maior de altura, estatura ou de idade, Pai, essa dádiva só é possível com a Tua mão. Só é possível com a Tua mão sobre as nossas vidas, Pai. Só é possível alcançar diante do Teu altar, Pai. Mas talvez pensamos, todos alcançam, todos chegam, mas há uma diferença em chegar aos pés do Pai. Há uma diferença em você reconhecer nessa noite que você chegou com a ajuda de Deus. E a palavra de Deus é clara, que devemos comemorar, que devemos festejar e alegrar com os que se alegram. Somos gratos, Pai, por cada aniversariante. Somos gratos por cada enlace matrimonial que comemora mais um ano de vida esse casamento, Pai. E te pedimos e entregamos nas Tuas mãos, Pai. Continua com cada lar, pois o Senhor ouve, o Senhor vê o desejo do coração. A Tua palavra diz que o Senhor enxerga, o Senhor ouve, o Senhor vê a nossa petição. E nesse momento, Pai, cada coração aqui representado, Pai, cada aniversariante, seja de casamento ou aniversário de vida, dá esse presente a eles, Pai, no seu tempo. Reconhecemos que o tempo é Teu, nada acontece fora do tempo, Pai. Mas aqui está uma igreja que se prostra e que reconhece que Tu és e que o Senhor tudo pode. E se dentro da obediência à Tua palavra, dentro da obediência a Deus,
Aquele que ama, aquele que obedece, a palavra diz que tudo pode naquele que fortalece. E aqui é uma igreja que te obedece, que te busca e que te agradece. E sem esquecer, Pai, do alvo de oração. Passamos por mais um ano acontecendo os alvos de oração na nossa igreja, Pai. Quanta coisa passou, quantos momentos de alegria, mas teve momentos que também choramos, Pai. Choramos com família que passou por muitas coisas, Pai. Mas hoje o alvo de oração dessa semana foi o Cleiton, a família dele, a Ana Paula e o Daniel, Pai. Tu conheces o coração deles também, Pai. E essa igreja orou e pediu a Ti. E se pedimos a Ti, temos uma certeza que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Continua com essa família, Pai, representado pelo Cleiton, que é o esteio da família, Ana Paula e seu filhinho. Mas o Senhor sabe os desejos dos corações deles também, Pai. E entregamos em Tuas mãos. E no tempo oportuno, no tempo de Deus, tenho a certeza que acontecerá. E Deus ouvirá os nossos desejos. Em nome do Senhor Jesus, amém, Pai. Amém. Vamos aplaudir os aniversariantes. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Feliz aniversário. Deus abençoe. Feliz aniversário. Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, família linda e abençoada. Deus abençoe. Opa, sim. A Raquel vai dar um testemunho. Enquanto ela vai dar o testemunho, prepara o sorteio da família Alvo de Oração. Daqui a pouco a gente já vai fazer. E vocês já entram então para estar louvando. Graça e paz. É motivo de alegria estar aqui, né? E alegria dobrada, triplicada. Não tem nem palavras para dizer a alegria do meu coração. Eu pedi agora a oportunidade porque é oportuno no sentido de quando fala a família Alvo de Oração, interceda pela família tal, ou muitas das vezes a gente dobra o joelho e fala assim: Senhor, visita a igreja IPI Gramadão e cada lar ali representado, porque às vezes a gente não lembra o nome de todo mundo. Irmãos, o Senhor visita, e Ele visita de uma forma tão linda, às vezes com livramentos que você não vê, que acontece no dia a dia, mas o Senhor alcançou a minha família com livramento de morte. O meu genro sofreu um acidente na segunda-feira passada. O caminhão ficou destruído. Ele é enorme, quem conhece o Rafael ou conhece pelo Hulk, ele é enorme. O caminhão achatou. O volante, irmãos, é assim. Essa parte de baixo, ela dobrou de pressionar no peito dele. Irmãos, ele chegou em casa andando. Ele não teve uma quebradura, não fraturou nada, e não foi só esse livramento. Depois os mecânicos analisando o caminhão, parece que veio, parece não, né? Eu vou dizer assim, o anjo do Senhor foi lá e cortou o fio da bateria, porque uma faísca o caminhão tinha pegado fogo. E ele bateu na traseira de um caminhão de diesel, que estava vazando diesel. Então assim, o motivo desse testemunho é agradecer a oração de cada um, sabe? Porque às vezes a gente ora, entrega e não vê, mas quando acontece algo assim que a gente era pra gente estar velando ele. Quando eu olho para ele, eu não acredito. Quando eu parei na frente do caminhão que ele me levou para ver, eu falei: gente, como você saiu daí? Como você tá vivo? Ele em pé inteiro. Mas é o nosso Deus, é o Senhor Jesus que cuida de cada um nos mínimos detalhes. Então é só agradecer ao Senhor por isso, amém? E agradecer à igreja pelo carinho, pelas orações, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Eu não sabia desse acidente do Rafael, viu? Não sabia mesmo. Que Deus, né, ele possa recuperar cada dia, apesar de não ter sofrido nada muito grave, né? Graças a Deus. Então que Deus o guarde e que ele possa agradecer todos os dias, né? Tem 2 aniversários o Rafael agora, né? Com certeza. Família Alvo de Oração, vamos fazer o sorteio bem rapidinho. Marcílio Ribeiro Ventura e família. Então vamos orar pela família do Marcílio. Gente, a família Alvo de Oração não precisa necessariamente ser membro da igreja, tá? Então você que está nos visitando, sempre está conosco,
quiser deixar seu nome, a gente sempre está colocando, mas às vezes acaba esquecendo. Eu acredito que seu nome já esteja lá, mas dá um toquinho, tá? Procura a Jana que faz esse trabalho aí, ou pode me procurar, eu marco, passo para ela depois também, tá bom? Porque a ideia é colocar toda a igreja na família alvo de oração, amém? Igreja em pé, cantar sentado é pecado, a não ser que você não possa ficar em pé por questão física, mas todo o coração tem que se inclinar nesse momento, louve ao Senhor. Amém. Eu convido você, nesse momento, após esse testemunho, elevar o seu coração ao Senhor, lembrar do porquê você está aqui hoje. E é por graça, eu te respondo que é por graça. Como ela disse, nós recebemos tantos livramentos do Senhor que nós nem vemos. Então, se Ele entregou a sua vida por amor a nós, o nosso mínimo é entregar a nossa vida em louvor e adoração a Ele, amém? Porque um menino nos nasceu, como um filho se nos deu, e Ele continua em nosso meio, amém? A sua presença nos cerca, o seu consolo nos cerca, a sua alegria é indizível, como o apóstolo Pedro diz, que embora nas tribulações nós consigamos nos alegrar nele, porque Ele é a nossa alegria, Ele é essa presença constante de um Deus que se fez homem por amor a nós, se entregou por inteiro. Então eu convido você a louvá-lo nesta noite com todo o seu coração, amém? Ele é o próprio
Senhor Jesus. Um menino nos nasceu para que aquela promessa fosse cumprida. Oh, Jesus, nos invada com Tua presença nesse momento, Jesus. O Espírito Santo está aqui, ó Pai. O Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No Seu nome há poder. O Seu nome tem todo o poder. Tem o poder de ressuscitar os mortos, de curar os enfermos. Tem todo o poder, ó Pai. Nós Te adoramos, Jesus. Nós louvamos o Seu nome. Amém, Jesus. O Verbo vivo que deixou Sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo Seu sangue, uma nova vida nos deu. Sua dor se redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no Teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir Teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Pelo Seu sangue, uma nova vida nos deu. Seu nome se redimiu. És o Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no Teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Ao ouvir Teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Basta uma palavra, Tu e os mortos viverão. Basta uma palavra,
palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono, pra ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono, pra ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono, e ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor, pela sua entrega. Obrigada por ter vindo a este mundo por amor a nós. Obrigado por ter se feito tão humilde, ter se feito servo para nos ensinar tantas coisas. Obrigada, Senhor, pela tua presença, porque o Senhor é a presença encarnada em nosso meio, Senhor. O verbo vivo que desceu do céu. Nós te amamos, Jesus, e nós aguardamos o dia que o veremos face a face, Senhor, quando o Senhor voltar para essa terra nos buscar, que os mortos ressuscitarão, em que não haverá mais dor, mais luto, mais temores, todas as doenças, Senhor, onde espiritualmente todos nós teremos os corpos restaurados, e nós podemos te adorar dia e noite e dia, Senhor. Então nos dá um pouco, Senhor, dessa sensação da eternidade, que nós possamos, Senhor, viver aqui te adorando, honrando o teu nome, que nós não esperemos só esse grande dia, esse glorioso dia, mas que a nossa vida te adore aqui, Senhor. Constante presença que não vai
Foi você quem se entregou. Se aleluia, Senhor, nós adoramos e bendizemos o seu nome. Louvamos o seu nome. Glórias a Deus, meus amigos. Obrigada, Jesus. Você pode se assentar aplaudindo o Senhor. Amém. Vou passar então para o Ministério Infantil, adolescente, que Deus abençoe. Então, nesse momento, teremos um tempo de encenação sobre o Natal. No princípio, antes que o tempo existisse, Deus já tinha um plano. Ele não criou o mundo por acaso. Ele criou por amor. Quando as mãos do Criador moldaram o homem do pó da terra, Ele já sabia que o nosso coração iria se desviar. Ele viu a nossa queda, Ele viu o abismo, Ele viu a dor. Mas antes mesmo de pronunciar o primeiro haja luz, Deus já havia desenhado o caminho de volta. Desde o princípio, um Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilharão. Planetas nascem com o teu sopro. Se as estrelas te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Deus de promessas, sempre é fiel, não abres a boca em vão. Quando tu falas, a vida se enche, o som de tua voz seguir. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres vigarás, se formam ao fluir do teu sopro, revelam tua glória, eu também. Vejo teu amor em seu falar, cada céu pintado em quadro seguir, a criação te segue, eu também. Eu também. Há mais de 2000 anos atrás, uma história se inicia, um plano que mudaria para sempre a vida dos seres humanos. Um menino nasceu, um filho foi nos dado há 2000 anos atrás. Nasce o Natal, nasce o início da nossa redenção. E o seu nome é
maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Nasce o Deus menino, nasce o Deus Emanuel, o Criador habitando entre os homens. O nascimento que dividiu a história, que nos mostrou o verdadeiro sentido da vida. Há 2000 anos atrás, nasce Jesus. José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Demonstrado amor, Santo, Santo, Santo és, Senhor, José, estou tão cansada, mas não tem nenhum lugar para ficarmos. Não se preocupe, querida. Deus irá prover um lugar para a gente ficar. Os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Olha lá no céu, uma estrela resplandece para mostrar o lugar onde o Rei Jesus tranquilo está a dormir, mesmo que haja uma grande festa, pois os anjos cantam glória, paz na terra a todos nós. Olha lá no céu, uma estrela resplandece para mostrar um lugar onde o Rei Jesus tranquilo está a dormir, mesmo que haja uma grande festa, pois os anjos cantam
na terra, todos nós. Que Jesus nasceu em meu coração. Todos os dias quero adorar ao Rei dos Reis, meu Salvador. A alegria está no ar, os anjos cantam glória, anunciando Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou que todos cantem poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Não tenham medo, vim lhe trazer boas novas. Nasceu o Salvador, chamado Cristo, e o nome dele será Emanuel. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
Jesus nasceu, o Rei da vida, veio ao mundo transformar. Luzes, brilhos, sinos vão soar, mas o brilho de Jesus é o que vai brilhar. Não é só presente nem Papai Noel, é o amor de Deus que veio do céu. Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas, paz na terra e muito amor. Jesus nasceu, o Salvador. Lá em Belém o céu brilhou, um coro de anjos cantou. Nasceu o Rei, o Príncipe da paz, é por isso que eu canto mais. Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas, paz na terra e muito amor. Jesus nasceu, o Salvador. Quero celebrar com todo o meu louvor, porque Jesus nasceu, o mundo recebeu o Salvador. Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas, paz na terra e muito amor. Jesus nasceu, o Salvador. Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas, paz na terra e muito amor. Jesus nasceu, o Salvador. É Natal, é alegria, é Jesus quem traz o dia com amor e gratidão. Vamos juntos a louvor de coração. Lá em Belém o céu brilhou, um coro de anjos cantou. Nasceu o Rei, o Príncipe da paz, é por isso que eu canto mais. Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas, paz na terra e muito amor. Jesus nasceu, o Salvador. Jesus por todo meu louvor, porque Jesus nasceu, o mundo recebeu o Salvador. Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas, paz na terra e muito amor. Jesus nasceu, o Salvador. Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas. Feliz Natal! Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu quero ler alguns textos, talvez não dê tempo de ler todos os textos, mas pelo menos passar para vocês o que Deus colocou no meu coração. Nós já vimos aqui a encenação, a história do Natal. Eu acho que todos já estão bem, familiarizados com a história do Natal. E vamos aplicar o Natal na nossa vida e como que nós podemos fazer isso. A palavra de Deus nos explica. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é Deus conosco em cada detalhe. Deus conosco em cada detalhe. Esse é o nosso Deus. O Natal, ele não só envolve o nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. O Natal não só envolve os anjos, mas como vocês viram, o Natal envolve pessoas. E quando nós falamos de Natal, nós estamos falando de gente. Nós estamos falando do ser humano. E é interessante como Deus gosta de nos usar como instrumento em suas mãos. Então a minha oração é que o Natal não acabe para você, porque para muitos acabam. Passou o tempo de Natal, acabou Natal. Não, a minha oração é que nós possamos olhar para o Senhor Jesus todos os dias, ao findar de 2025 e ao nascer de 2026. Porque o Natal, ele continua, e Deus faz o Natal com pessoas. Deus faz o Natal usando a minha vida, usando a sua vida. E é interessante a forma e o detalhe como Deus trabalha no Natal, no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então os fatos do nascimento de Jesus revelam o plano eterno
de Deus. O Natal mudou a história de muitos, mudou a minha história e pode mudar a sua história também. Quando nós olhamos para Jesus com uma outra ótica, sem essa ótica do comércio, do marketing, mas olhar para Jesus de forma diferente. Então, quando Deus entra na história, como nós acabamos de ver, eu vejo pessoas comuns, eu vejo o propósito eterno de Deus cumprindo em pessoas comuns. Então, o nascimento de Jesus não é apenas um evento, não é apenas nesta data. Tudo bem que nós não sabemos a data. Alguns dizem que é em março, final de março, outros dizem que é em outubro, mas um dia ele nasceu. E nós estamos aqui comemorando, porque os anjos comemoraram. Diz a palavra de Deus que a região celestial comemorou o nascimento de Jesus. Então nós estamos aqui também fazendo isso. Então quando Deus entra na história, nós vemos o propósito de Deus se cumprindo em nossa vida. E o nascimento de Jesus não é apenas esse evento do Natal, mas é um encontro entre Deus e pessoas reais. É um encontro entre Deus e pessoas com medo. É um encontro entre Deus e pessoas com dúvidas. Pessoas que estão talvez com a sua fé abalada. E aí entra a história do Natal na nossa vida. Então o Natal não só começa numa manjedoura, mas ele começa em pessoas. Às vezes a gente olha tanto para a manjedoura, mas na verdade a manjedoura é o nosso coração. É o nosso coração. Antes de Jesus nascer, Deus já estava trabalhando. E eu quero citar aqui algumas personagens do Natal, personagens muito conhecidas, e dizer para vocês que o Natal revela como cada coração reage quando Deus se manifesta. Esse é o Natal, esse é o detalhe de Deus. E quando nós olhamos para os corações que foram trabalhados aqui nos personagens bíblicos, que nós acabamos de ver, né? E eu fiquei tão emocionado de ver, eu fico emocionado de ver essas cenas, eu me lembro da minha infância, e ver o tataraneto da Geni. Cadê a Geni? Não, Geni, tataraneto, Geni. Olha, eu acho que a dona Geni vai chegar na 5ª geração, gente. 5ª geração, olha só, é pai, filho, neto, bisneto, tataraneto e chegar na 5ª geração. Que bênção. Isso é uma dádiva de Deus. Então o Natal revela como cada coração reage. E aqui todos nós já passamos tantos outros Natal. E o que mudou na sua vida? Apenas o momento, apenas a festividade, apenas o encontro entre famílias. Mas o que mudou a sua vida espiritual? Eu disse aqui domingo passado sobre o Natal além da manjedoura. Eu falei de uma guerra espiritual que aconteceu em Apocalipse capítulo 12. E disse que aquela mulher representa a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E Satanás, ele vem com um ataque feroz contra a sua igreja, para destruir os propósitos que Deus tem na nossa vida. E Deus sabia que Ele tinha, lógico, Deus sabe todas as coisas. E eu também sabia que Ele tinha um propósito na minha vida. E eu disse aqui um testemunho na semana passada, que certa vez eu ainda nas drogas, dando um rolê lá em Tatuí, a cidade toda pisca-pisca e luminosa, toda linda, mas eu sentindo um vazio existencial no meu coração. Então a minha oração é que assim como Deus abriu os olhos de Zacarias, de Isabel, de Maria, de José, dos pastores, dos magos, de todos os personagens bíblicos, que Ele possa abrir o seu coração. Eu disse aqui no começo do culto que eu estava olhando o WhatsApp, o status, e vi lá os calheiros de Tatuí, falando do jogo do Corinthians, postando bebidas e tantas outras coisas. E eu agradeci a Deus por não fazer parte mais disso, por estar na casa do Senhor adorando. E aquela hora que eu vim filmar, sabe o que eu fiz? Eu mandei lá no grupo também, para rebater. Eu falei, eles podem mandar um monte de porcaria, não podem mandar nada? Daí eu falei, que gostoso adorar a Deus. E mandei aqui o povo adorando a Deus. Porque eu sei que muitos que estão ali estão desviados. E estão procurando a felicidade, preencher esse vazio no futebol, na bebida alcoólica, nas drogas.
Mas o Natal mudou a nossa vida, porque a manjedoura é o nosso coração. E Jesus nasceu aqui dentro, amém? E Ele gosta de usar os improváveis. Ele gosta de usar pessoas comuns. E eu quero começar falando sobre Zacarias. Isabel, leiam comigo Lucas capítulo 1, verso 5 até o verso 7. Não vai dar para ler tudo, lógico, mas vamos ler alguns trechos importantes. A história de Zacarias, a história de Isabel, a história de João Batista. E diz assim a palavra de Deus: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Verso agora do 11 ao 14. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. E o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, aleluia. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Agora verso 18 até o verso 20. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Gente, eu comecei a olhar, olha como Deus trabalha, olha como o nascimento de Jesus é maravilhoso. E aqui nós vemos Israel estava há 400 anos sem profetas. Há 400 anos, desde Malaquias, no Antigo Testamento, até o começo do Novo Testamento, que é Mateus, não houve revelação canônica, não houve revelação profética, nenhum texto bíblico foi escrito por 400 anos. A gente chama de interbíblico. Você imagina 400 anos, chamamos de o silêncio de Deus. E Deus quebra o silêncio depois do profeta Malaquias, quebra justamente com um profeta chamado Zacarias. Não é o mesmo Zacarias do Antigo Testamento. Nós estamos falando agora de 500 anos para frente. E 400 anos o silêncio de Deus. E ali esse homem, ele chegou o momento do turno dele, porque ele tinha oportunidade de 2 vezes por ano de estar no templo. O incenso, talvez nunca, ele foi sorteado, porque era muitos sacerdotes. E ele entra no templo com incenso, o incenso simbolizando oração. E a palavra de Deus diz que Deus ouve a oração de Zacarias. E diz a palavra de Deus que ele já era de idade avançada, talvez com seus 80 anos, a Bíblia não conta. Talvez aqui Isabel com 75 anos, sabendo que Isabel era parente, não sei se é prima, mas a Bíblia diz que era parente de Maria. E aqui nós vemos Deus quebrando o silêncio. Nós vemos Deus respondendo oração. Talvez você veio aqui pensando: mais um Natal está se passando, mais um ano nós vamos entrar e a minha oração não é respondida. Mas eu quero dizer que a nossa oração é respondida sim. E Deus quebra o silêncio, Deus entra no momento certo da nossa vida e Ele mexe com toda a nossa história, aleluia. E tudo isso para a glória de Deus, para a glória de Deus. E Zacarias aqui diz que era um sacerdote fiel, mas um sacerdote já cansado, um sacerdote que já tinha trabalhado tanto.
Isabel era estéril, sinal de vergonha social na cultura judaica. E o anjo aparece no templo, lugar de rotina religiosa. Talvez passe domingo e venha domingo, passe domingo e venha domingo e vem quarta-feira, e você entra nesse templo e pensa que Deus não está respondendo. Deixa eu só falar uma coisa: Deus já lhe trouxe aqui nessa noite para falar essas palavras justamente para você, de forma peculiar, amém? E em nome de Jesus que você possa crer, porque essa palavra é para todos, mas infelizmente não são todos os corações que são atingidos, mas o seu coração será atingido nessa noite, assim como o coração de Zacarias foi atingido. E Zacarias não duvida de Deus, mas ele duvida que Deus ainda faça algo novo com ele. Ele não está duvidando de Deus, ele é um sacerdote. É a mesma coisa eu entrar aqui, pregar a palavra para vocês, mas eu ainda duvidar que Deus ainda possa fazer alguma coisa na minha família, no meu casamento. E diz a palavra de Deus que Zacarias fica mudo. Essa foi a disciplina de Deus para a sua vida. E sabe quanto tempo ele fica mudo? 9 a 10 meses. Ele só volta a falar no 8º dia, quando João é circuncidado. De 9 a 10 meses mudo. Um sacerdote mudo que não poderia dar a bênção, não poderia proferir palavra de bênção para o povo. E Deus cerra a sua língua, a sua boca, por 9 meses até o nascimento de João Batista. Que ninguém aqui possa sair mudo daqui, mas que você possa sair com o seu coração reforçado, fortalecido na fé no nosso Senhor Jesus. E é interessante que ele fica mudo, e João Batista nasce para preparar o coração do povo, não apenas um cenário. Interessante que esse filho que o anjo promete a Isabel, que era estéril, como Deus gosta de trabalhar, né? Tem coisa, gente, que eu não entendo. Olha só como Deus trabalha. Deus pega uma mulher já com seus 75, 80 anos, já idosa, estéril, e tira a esterilidade dela. Ela consegue gerar um filho, e Deus trabalha com Maria, que nem poderia ter um filho, que foi uma gravidez precoce. Mas o Espírito Santo pega uma menina, talvez com seus 13, 14 anos, que estava noiva, e o Espírito Santo toma o coração e o ventre dessa menina, porque Deus achou graça. Deus acha graça em coração humilde. Deus acha graça em coração que tem fé. Deus acha graça em coração que espera o tempo que precisar esperar. E Deus, ele trabalha agora de uma forma simultânea, juntamente com Maria e Isabel. Uma pessoa que já não acreditava mais nos sonhos para ela, profetizava para a vida de outras pessoas, mas não para ela. E o anjo aparece e faz ela desengavetar o seu sonho e diz para ela: o Natal chegou, porque o seu filho não vai ser qualquer um, o seu filho será João. Será o quê? O precursor de Jesus. É Ele que vai anunciar, é Ele que vai preparar o caminho, é Ele que vai dizer: o que vem depois de mim é esse que vai tirar o pecado do mundo. Por isso eu quero incentivar vocês, em 2026, em nome de Jesus, não, a partir de hoje, você orar, mas colocar o reino de Deus como prioridade. Porque Deus pode cumprir as orações de todos que aqui estão. Deus ouve o incenso de todos que aqui estão. Mas a pergunta é: a sua oração é em prol do reino de Deus? Porque não foi um filho apenas para Maria carregar, olhar para a sua vizinhança e falar: está aqui, ó, o meu filho, esfregar sabor de mel. Não. Esse filho tinha um propósito. E Deus usa um casal de idoso para cumprir esse propósito em João Batista. Aleluia. Em João Batista. Batista quer dizer aquele que batiza. Veio depois. É um sobrenome que ele exerce, não que vem de família. Mas Deus trabalha no coração de Zacarias e de Isabel.
Gente, eu estava lendo essa história e eu fiquei pensando, Zacarias representa quem serve a Deus há anos, mas já não espera mais surpresas. Por isso eu quero dizer, sempre espere uma surpresa de Deus. Eu estava dizendo aqui esses dias atrás, nem sei se foi hoje ou foi quarta que eu prego e já nem sei mais, mas eu estava dizendo como a nossa vida, como a minha vida mudou de 15 anos para cá. A nossa vida muda. Sabe, o propósito de Deus vai se cumprindo a cada dia. E se não se cumprir na tua vida, já está se cumprindo, porque vai se cumprir na tua geração, nas próximas gerações. Esses dias nós estamos reformando a segunda IPI lá de Tatuí, e foi tirado a pedra fundamental. E o pastor Alexandre deixou toda a igreja colocar foto de cada família presente atual na pedra fundamental. Eu, além de eu colocar a minha família, até a Jana imprimiu muito bonitinho. Quem quiser plastificar, imprimir a Jana, viu, Jana? Fazer propaganda aqui. Jana é uma benção e não cobra nada, isso que é beleza. Ela pode não cobrar, mas que você vai dar uma gorjeta além do valor, você vai. Amém, Jana? A Jana está fazendo um trabalho maravilhoso. Gente, eu fiz questão de colocar uma lá, que está às 4 gerações. O meu bisavô, o meu avô, a minha mãe, a minha irmã estava na barriga da minha mãe e eu. E quando eu olho para aquela foto, eu enxergo uma foto profética. Eu enxergo uma foto que Deus olhou para a oração do meu bisavô, passou para o meu avô, que o meu avô também, homem temente a Deus, pregador da palavra, regente de coral. Meu avô não tinha o dom de pregar a palavra falando, mas cantando. Hoje eu olho ele hospitalizado, isso dá né? Hoje almoçando com a Jô, e a gente comendo do bom do melhor, e a Jô falou assim, eu lembro do seu avô, que agora não pode comer mais, se alimentando de sonda. Mas Deus tem honrado a sua geração, Deus tem honrado a sua família, e talvez os propósitos de Deus seja aqui, ou seja para as próximas gerações, mas Deus ouve as suas orações. E ouviu a oração de Zacarias. Há pessoas que continuam indo ao templo, mas já não tem mais expectativa. Ore com expectativa. Coloque na mão de Deus a sua vida, a sua família. Fale, Senhor, usa, Pai. Assim como o Senhor usou as personagens de Natal, que não fique só 2000 anos atrás, mas que o Senhor use a minha vida, para que assim como essas pessoas anunciaram Jesus, isso possa acontecer comigo também. Isabel nos ensina que a demora não é negação. João Batista nos lembra que antes de Deus mudar a circunstância, Ele muda os corações. Então o Natal começa quando Deus nos chama a crer de novo. Talvez você entrou aqui hoje com a sua fé lá embaixo. Talvez tipo mais um Natal. Mas eu quero dizer que não é mais um Natal. Que nós somos especial na presença de Deus. E que 2026 Ele vai te usar de forma poderosa, amém? Eu estou pedindo para o conselho, e as próximas reuniões, nós vamos fazer reunião aqui na igreja de planejamento, e nós vamos precisar de trabalhadores, nós vamos precisar de pessoas assíduas, pessoas que levem a sério o evangelho, e eu estou contando com vocês, igreja, para que a igreja do nosso Senhor Jesus possa crescer, não só questão de números, mas que o evangelho possa ser levado a outras pessoas, e Deus quer usar você, assim como usou Maria, assim como usou José, mas agora num outro momento, numa outra geografia, numa outra cultura, mas Ele quer te usar, assim como Ele respondeu a oração de Zacarias, Ele vai responder a tua também, sabe por quê? Porque a tua oração está ligado não só na terra, mas também no céu. Segundo lugar, Deus começa o Natal quebrando o silêncio. Mas Deus escolhe quem se rende, não quem se destaca. Que nesse Natal caia por terra todo orgulho. Jesus poderia nascer sim, Deus poderia mexer os pauzinhos, e Jesus poderia nascer sim num palácio. Mas nasceu numa manjedoura, nasceu num coxo de animal. Num lugar fedorento, porque não tinha lugar na hospedaria. Saiu da sua terra, Nazaré, e foi para Belém, num recenseamento que estava acontecendo. Muita gente ali, e não houve lugar para ele descansar, para ele nascer. Às vezes isso acontece conosco.
Estamos diante desse IBGE da vida. Estamos diante dessa correria da vida e Jesus não acha lugar para nascer em nós. Então Jesus, ele vai nascer num casal humilde, José e Maria. Quem era José e Maria? Descendência de Davi. Se cumpriu, mas não se cumpriu em alguém rico que poderia dar o bom e melhor para Jesus, mas alguém que estava disposto a obedecer a Deus. Se você, mãe, quer que o seu ventre continue sendo abençoado, se você, pai, quer que as suas mãos e o seu coração continue sendo abençoado, precisamos olhar para José e para Maria. E que Deus possa achar graça em nossa vida. Assim como Deus achou graça em Jó. Assim como Deus achou graça em Isabel e Zacarias. Que Ele possa achar graça também em cada um de nós. Maria, jovem, pobre de Nazaré, cidade desprezada, culturalmente vulnerável. E ela diz: eis-me aqui. Poderia custar reputação, poderia custar o seu casamento, poderia custar até a sua vida de ser apedrejada. Mas ela responde o anjo: eis-me aqui. Ela pergunta ao anjo: como será isso? Isso não é incredulidade. Diz a palavra de Deus que ela começou a pensar em tudo isso. Como pode isso? Mas tudo aconteceu de acordo com como Deus quis. Sabe, às vezes a gente não sabe como que vai acontecer. A gente não sabe o que está acontecendo, como que as coisas vão acontecer. Mas eu quero dizer, quando você se coloca de joelho diante de Deus, e o Natal, o nascimento de Jesus começa a partir do seu coração, e você diz essa noite para Jesus: eis-me aqui. Você não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe. Mas uma coisa você pode ter certeza, que você está dentro do propósito de Deus. E não falo isso como pastor, não estou falando isso para cumprir tabela no domingo à noite. Eu estou falando porque isso tem acontecido na minha vida e vai acontecer e continuar acontecendo na nossa vida, aleluia. Porque é a palavra de Deus que está dizendo isso. José, homem justo, diz a palavra, pensou em deixá-la secretamente, porque teve compaixão. Querido, se a sua namorada, a sua noiva aparecer e falar que está grávida do Espírito Santo, o que você faz? Não responda, você pode pecar dentro da igreja. Feminicídio total. Mas não, eu vejo aqui José talvez uma pessoa tímida, uma pessoa pensando. Mas o anjo do Senhor foi e reforçou toda a história. Ele obedece mesmo sem ter todas as respostas. E Maria disse sim, sem saber o final da história. José obedeceu sem entender o roteiro. Fé não é ausência de perguntas, é presença de entrega. Não adianta ficar perguntando, é entregar. É entrega, entrega a Deus. Deus não escolhe os mais prontos, mas os mais disponíveis. Talvez você esteja: pastor, eu não estou pronto ainda para pregar o evangelho. E nunca estará. Agora a pergunta é: você está disponível? Maria disse para o anjo: eu não estou pronto, eu ainda sou uma criança. Em outras palavras, eu ainda estou noivo. Mas está disponível, Maria? José, talvez de alguma forma no seu coração, ele disse: eu ainda não estou pronto, estou noivo. Como que eu vou aceitar uma coisa dessa? Como que as pessoas vão crer nisso? Você está disponível, José? Mesmo que custe o teu prazer, mesmo que custe muitas alegrias dessa vida que não vai te levar a lugar nenhum. Mesmo que custe um jogo do Corinthians no dia de hoje. Eca. São prazeres que nós abandonamos para servir o Natal, para servir a Jesus. E o Natal nos confronta. O Natal nos confronta como Zacarias foi confrontado. O Natal nos confronta como Maria e José foi confrontado. E eu pergunto aqui: você confia em Deus mesmo quando isto afeta os seus planos? Você crê em Deus mesmo que os seus sonhos de consumo não estejam se realizando e talvez nunca será realizado? Mas mesmo assim, é a pergunta de hoje: você se entrega? Ou você só vai se entregar quando o seu sonho de consumo, quando você chegar no ápice dos seus sonhos, que talvez não sejam os sonhos de Deus?
Esses dias lá em Tatuí, nós perdemos um amigo, o nome dele, um conhecido, Luiz. Acidente de carro ali no pedágio de Boituva. O ponteiro parou a 120 por hora, não sei se ele dormiu. Ele confiava muito nesses carros, sabe? Automático, que para sozinho, anda sozinho. Eu não confio em nada disso, eu nem uso o piloto automático aqui, ó. Opa, agora já pequei também, que eu também sou humano, né? Não confia muito no seu braço não também. E ele faleceu. A mulher dele está hospitalizada, toda quebrada. Um menino de sonho, um menino tem uma loja de iPhone lá em Tatuí, um menino promissor, um menino que gostava de se vestir bem, bons relógios, boa roupa. Tinha assim, você fala, nossa, esse cara vai explodir. E acontece esse acidente com ele, o que é a nossa vida? Morrer frustrado, correndo atrás do mamon. Não, você pode sim, de repente até ficar milionário, amém. Mas para ser bênção. Porque para você ser milionário, isso tem que estar dentro do propósito de Deus. O seu dinheiro tem que ser bênção. Você tem que ser bênção, não pode ser escravo do trabalho, do vício, das compulsões da vida. Mas ser bênção. E no meio de Jesus tinha muitos ricos que se converteram e que ajudaram. As mulheres que ajudavam o ministério de Jesus. Você pode fazer muitas coisas. O Natal está desafiando você a entregar e a buscá-lo em primeiro lugar. Ele e as outras coisas vos serão acrescentadas. A ponto de você dizer, se na ceia de Natal não tiver nada para comer e tiver um copo d'água, amém. Hoje eu disse aqui, ceia de Natal cristão, mas a gente olha aquela fartura, gente. Aquela fartura que você tem que resquentar a carne, resquentar umas 10 vezes. E até uma hora que você não aguenta mais resquentar e você joga fora. Você fala essa paçoca, nossa farofa de Natal de novo. O peru já é seco, ainda você resquenta 4 vezes. E aí você tem carne de todo tipo. Hoje eu fui num restaurante que eu gostei. Gostei de fazer propaganda do restaurante Varanda, que eu não gosto daquele buffet muito grande, sabe? Porque é muita tentação. Eu fico meio tontão assim e quero pegar um pouco de tudo. Hoje a gente foi no buffet, um tipo de carne de frango, um tipo de carne suína, um tipo de carne de vaca, um tipo de cada coisa. E eu falei, gostei. É assim que eu gosto de coisa prática. Pelo menos não volto para casa com vontade. Peguei um pouquinho de cada carne e está tudo certo. Gente, não tem nada a ver, pode continuar fazendo a ceia da cultura de vocês, mas a gente joga tanta coisa fora, a gente se preocupa tanto com isso, sendo que o próprio Jesus falou que não tinham de inclinar a cabeça. O Natal para Jesus era muito mais que isso. O Natal é o reino de Deus, é pensar nas coisas do alto e não do bucho, não do estômago, mas é você abrir mão de muitas coisas por Ele. Queridos, eu vou já encerrar, mas em terceiro lugar, Deus se revela aos humildes e não aos religiosos. Eu convido você a deixar de ser religioso nessa noite, mas olhar para Jesus de forma diferente, porque é interessante que Deus chama quem? Os pastores e os anjos. Aqui os pastores e os anjos vão até os pastores. E quem são os pastores? São homens do campo. Diz lá em Lucas capítulo 2, do 8 ao 20, não vai dar tempo de ler. São homens do campo, são homens simples. Interessante que Deus, Ele não se revela aos fariseus e saduceus. Deus não se revela àqueles que estavam no templo, batendo no peito e de ser o bambam. Mas Deus revela na simplicidade da humildade do coração das pessoas. É essa manjedoura que Ele está procurando. Pastores eram considerados impuros, não podiam testemunhar em tribunais, viviam à margem da sociedade religiosa. E mesmo assim, o céu se abre para eles. O céu se abre. Os pastores não discutem teologia, eles vão ver o que Deus fez. E quando eles chegam até a manjedoura, quando eles chegam até aquela estribaria, eles fazem o primeiro culto a Deus. O primeiro culto a Jesus Cristo não foi os magos, foi os pastores. Os pastores chegaram logo depois. Os magos chegaram quase 2 anos depois. Mas os primeiros cultos foram pessoas simples, pessoas da roça, pessoas que estavam apacentando as ovelhas. Fizeram os primeiros cultos a Jesus. Então é o Deus que trabalha com um coração puro, humilde. Deus não procura currículo espiritual. Quem se acha
indigno demais perde menos tempo discutindo e adorando mais. O Natal nos ensina que a simplicidade do coração atrai a revelação do céu. A simplicidade do coração vai atrair o coração do céu. Talvez você não sabe porque você ainda está na fé em Jesus Cristo. Eu vou responder porque Deus achou graça no seu coração. Deus achou graça na sua humildade, na sua simplicidade. Mas não se gabe muito que é humilde, senão não vai fazer mal também. Já cai por terra tudo agora aqui. Mas a simplicidade. Sabe, querido, eu sempre orei para que meus filhos pudessem ter um coração amoroso, um coração de compaixão, e toda vez que eu vi eles tendo dó de um animalzinho, ou fazendo alguma campanha para alguma coisa, eu me sinto tão bem, sabe, a missão cumprida. Quando nós olhamos essa humildade dentro do coraçãozinho dos nossos filhos, dentro da nossa família, porque era assim que Jesus olhava as pessoas. Quem se humilha, encontra Jesus. Quem se humilha, encontra Jesus. E em último lugar, o Natal revela o coração dos homens. Olha só, coração de pessoas simples do campo, como os pastores. Maria e José, que fazia parte eram judeus. Usou a vida de Zacarias, de Isabel, mas agora para encerrar, é todos. Todos. Porque em Mateus 2, do 1 ao 12, fala a visita dos magos. A visita do mago, e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido? Magos eram gentios, viviam perto ali da Babilônia, do Iraque hoje, do Irã. Cientistas, astrônomos, vieram de longe, não pertenciam ao povo da promessa, mas reconheceram o rei. Alguém talvez que foi cativo na Babilônia, algum judeu, passou para eles: olha, vai vir um Jesus, vai nascer. E quando ele vê a estrela, Deus usa os olhos, Deus guia o coração de uns magos. Uns magos que saem de lá do Irã, de lá da Babilônia, e vai até Belém. Eles rodam aproximadamente 1.600 quilômetros, como se fosse de São Paulo à Bahia, de camelo, a pé, não sei, mas esses magos vão até Jesus, eles gastam tempo para adorá-lo. E Herodes, rei legítimo aos olhos humanos, inseguro, Herodes paranoico, vê Jesus como uma ameaça. Os magos gastaram tempo, recursos e o conforto para adorar a Deus. E Herodes tinha tudo, mas perdeu a paz. Gente, hoje você mora do lado da igreja. Os magos vieram de longe para adorar Jesus. Herodes estava tão perto de Jesus em Jerusalém, estava a 30, 50 quilômetros de Jesus a Belém, tão perto, mas ele não foi adorar a Deus. Ele queria matá-lo, porque alguém vai, né? Ele achou que Jesus ia tomar o seu trono, sendo que Jesus estava olhando para o trono celestial. E aí eu pergunto, nós somos gentios, nós não pertencemos, não temos sangue judeu na nossa veia, mas através de Jesus nós somos o Israel de Deus hoje. E Ele está chamando eu e você, assim como chamou esses magos, essas pessoas que vieram de fora. É para todos, é para todos, é para os gregos, para até os confins da terra, não só para Jerusalém, para os samaritanos, mas o evangelho é para todos. E aí eu pergunto, você vai se comportar como os magos, entregando o seu melhor, entregando o seu presente a Jesus? Ou vai se comportar como Herodes, se sentindo ameaçado pelo evangelho, ameaçado porque esse menino vai tirar os meus privilégios, esse menino vai tirar o luxo, esse menino vai tirar o meu mimimi, que eu falei aqui domingo passado. E a palavra de Deus não se cumpriu na vida de Herodes. Quer dizer, se cumpriu, ele morreu. Não sei qual foi o sofrimento dele, mas ele morreu. E talvez Deus poderia fazer uma obra na vida dele, mas o coração dele se endureceu. Mas o coração dos magos não ouviu Herodes, mas ouviu Deus. Tanto é que voltaram para um outro caminho, obedecendo a palavra de Deus que um anjo falou através de sonhos. Então o Natal sempre provoca uma decisão.
O Natal sempre vai provocar uma decisão. Ou você se ajoelha ao nosso Senhor Jesus, ou você se defende o tempo todo por causa dos seus mimimi. E Jesus não veio para dividir espaço no trono do seu coração. Ele não veio. Ele quer todo o seu coração para fazer uma obra maior na sua vida. Amém? Enquanto o louvor se prepara, a igreja em pé, vamos ter um momento de louvor e depois estaremos orando a Deus. Zacarias aprendeu a crer de novo, e eu convido você a crer de novo. Isabel viu Deus remover sua vergonha. Maria se rendeu, José obedeceu, pastores adoraram, magos buscaram e Herodes resistiu. E eu quero encerrar com João capítulo 1, verso 12, que diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o verdadeiro Natal acontece quando Jesus nasce dentro de nós. Em nome de Jesus, que você possa entender o verdadeiro sentido do Natal nesta noite. Louvemos ao Senhor. Numa santa noite em Belém brilhou, no Oriente a estrela anunciou, é noite de paz, escritura e redor. Profecia antiga se fez cumprir, e nossa esperança fez ressurgir. Numa manjedoura do mundo está o Salvador. A luz dará e será chamado Emanuel. Vem libertar o seu povo finalmente. Oh, não temais, pois trago boas novas. Cantai nos altos céus da glória. Hoje nos nasceu Cristo nosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança. Natal nasceu nossa esperança. Terra e céu se prostram ao bebê Jesus.
Pai, nós agradecemos por tudo que aconteceu neste culto, Pai, pelos louvores, pela Tua mensagem ensinada pelas crianças, adolescentes, pelo ministério de louvor. Agradecemos, Pai, por aqueles que estão na mídia, no som, trabalhando, ação social e diaconia que estão lá no salão social. Agradecemos, Senhor, pelo Teu povo, as famílias aqui representadas. Agradecemos, Pai, porque estivemos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade, Pai. Por isso, Pai, aceita a nossa adoração. E te peço que o Senhor possa afixar esta palavra em cada coração aqui presente, Pai. Não só fixar, mas afixar, Pai. Que o Senhor possa, essa palavra possa estar, Senhor, o tempo todo interligado, impregnado em cada coração aqui presente, Pai. Por isso, Pai, nós agradecemos, porque essas famílias e essas pessoas que aqui estão não são por acaso. Sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada um. E o Senhor trabalhou com pessoas simples, com pessoas humildes. Sabemos que o Senhor não olha para a classe social, o Senhor não olha para a inteligência física do ser humano, mas o Senhor olha para o coração. E que o Senhor possa, neste momento, sondar cada coração e cumprir o Teu propósito, assim como o Senhor cumpriu na vida de Zacarias e de Isabel. Se alguém está com algum sonho, alguma meta engavetado, que possa desengavetar, que se cumpra a partir de agora, que se cumpra durante 2026, mas que isso tudo se cumpra para a honra e glória do Teu nome, Pai. Por isso, Senhor, colocamos os sonhos, as orações, os projetos de cada família aqui, meu Pai, que se cumpra de acordo com a Tua vontade, que o Senhor possa nos usar como o Senhor usou Maria e José, que o Senhor possa nos usar como o Senhor usou os pastores que fizeram o primeiro culto de adoração a Ti, que o Senhor possa usar como usou os magos que saíram do seu país, de uma terra tão distante, para adorá-lo, deixaram todo o conforto, todo o prazer desta vida. Ó Senhor, nós nos entregamos diante de Ti, Senhor, e que possamos sentir um Natal diferente, um Natal alegre, não porque as luzes estão piscando, mas que o Senhor Jesus possa iluminar cada mente e cada coração aqui, que caia por terra, Pai, todo ódio, que caia por terra todo ressentimento. Se há alguém que precisa liberar perdão, que seja uma noite de perdão, porque o Teu nascimento fala de perdão, fala de redenção e fala de ressurreição, Pai. Por isso nós estamos esperando a Tua segunda volta. Estamos vivendo o advento, mas estamos esperando o segundo advento também. Por isso derrama o Teu poder sobre cada família aqui representada, Pai. Também colocamos enfermos da nossa igreja, aqueles que estão sofrendo. Ó Senhor, que o Senhor possa estar afofando a cama, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Coloca a vida do meu avô, que nesse momento gostaria com certeza de estar na Tua casa, adorando o Teu nome. Fica com ele, Pai, fica com a minha família, fica com os demais aqui, Senhor, que tem um enfermo, a família que cuida. Sabemos o quanto é difícil, mas colocamos essas vidas nas Tuas mãos. Que o Senhor possa fortalecer a fé, que seja um final de ano com muita união familiar, seja um final de ano de muita paz, de muito amor, de reconciliação, porque foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Ó Pai, abençoa, Senhor, então as famílias. Agradecemos por esse culto e nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus possa envolver a todos. Que o poder do Espírito Santo possa guardar a todos. E que o amor de Deus possa estar sempre no coração de cada um. E que vocês possam ir e crescer no amor, na fé e na esperança do nosso Senhor Jesus. Hoje e sempre. Amém e amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu e você somos nós, desunidos não somos ninguém. Vão em paz, Deus abençoe. Todo mundo para o salão social, por favor. Dá um abraço no seu irmão. Aleluia.
Presença